Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no podcast em Hoff, o podcast do Instituto Hoffdan. Aqui vocês já sabem que a gente fala tudo sobre harmonização e o que envolve esse mundo apaixonante que a gente dedica a nossa vida. E vocês que estão aqui acompanhando também são apaixonados. Hoje a gente tem uma coisa muito especial aqui, uma pessoa muito especial que a Dani vai apresentar para vocês. Mas antes eu queria pedir para vocês que não seguem a gente ainda, que está assistindo esse podcast do YouTube, curte o nosso episódio, se inscreva no nosso canal, compartilhe mais esse episódio com as pessoas que são da harmonização e quem se interessa por essa área. E que você que está no Spotify, mesma coisa. A gente quer que vocês ajudem a gente a fazer esse podcast explodir pelo Brasil e pelo mundo. É isso aí. Oi, pessoal. Vou apresentar a nossa convidada. Nós ontem já demos um spoiler, né, Thay? É isso aí. De quem seria, porque nós estamos vestidas hoje. Gente, pelo amor de Deus, gala. Hoje é gala. A Thay até falou, pra onde eu vou com esse vestido? Eu falei, você é apresentadora do podcast Hoff. Então, hoje a gente trouxe a Bel Vieira, fundadora da Jaleco Chique, uma empresa referência em jalecos de alto padrão e de design atemporal. Fala com a gente, Bel. Olá, tudo bem? Primeiro que vocês falam tão bem. Eu tô tão chocada com vocês são profissionais. Eu tô debutando aqui, eu tô muito feliz por esse convite. Que honra. Eu estou me sentindo honrada. Eu espero que a gente possa honrar todas as pessoas que vão assistir esse podcast e a gente possa acrescentar verdadeiramente na vida delas. Muito obrigada pelo convite, vocês estão lindas. Você também, maravilhosa. Você que criou. Gente, agora é sério, esses looks aqui são da Jaleco Chique. São. E são looks que não são jalecos. E você vai explicar sobre isso, né, ao longo do podcast. É isso aí, linha match. Linha match. E vamos dar esse match aqui, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, Bel. Conta pra gente como surgiu a ideia da Jaleco Chique, como que você entrou no mundo dos negócios. Literalmente numa noite incomodada. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com o que eu iria fazer no meu futuro. E aí eu comecei a Jaleco Chique muito tarde. Pode inspirar muitas pessoas que pensam que tem que decidir muito cedo o que tem que fazer na vida. E eu decidi a Jaleco Chique com 31 anos. Então já era um pouco tarde. Eu fiz várias faculdades e não terminei, né? Eu fiz faculdade de hotelaria e não terminei, fiz faculdade de administração e não terminei e não me encontrava. Eu queria ser apaixonada verdadeiramente por uma coisa, porque eu sabia que se eu fosse apaixonada eu ia estudar e eu ia me dar bem. E não tinha nada que me fizesse eu me apaixonar. E eu gostava muito da dermatologia, mas achava que eu já não tinha mais tempo de vida para fazer uma dermatologia, porque eu já tinha uma filha e tudo mais. E eu falei assim, então eu vou fazer biomedicina, que eu acho que é um pouco mais rápido, eu vou conseguir fazer os invasivos que falam, injetáveis, já tô, né, injetáveis. Vou fazer para fazer a área estética. Dentro da minha faculdade, eu era a única da sala. Naquela época, olha que louco, era 2000 A única mulher? Não, a única de 40 alunos que queria estética. Ah, tá. Então, todos da biomedicina, eles queriam áreas muito mais... Foi em que ano, mais ou menos, isso? Foi, e se eu coloquei a Jaleco Chique em 2014. Eu entrei na faculdade em 2014. Ainda estava naquela coisa de análises clínicas, Nossa, laboratório. todas as pessoas da sala... Eu era a única na época. Eu falei assim, nossa, essa velha, porque as pessoas tinham 18 anos. Essa velha quer... Essa velha tá viajando. E no meio da faculdade, exatamente no meio da faculdade, depois que eu tive um outro bebê, eu tive a ideia de ter a Jaleco Chique. Com uma simples ideia de querer um jaleco bonito para mim. Eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, e ali não tinha um jaleco bonito para vender. Tinha um rapaz que tinha um carro que ele abria o porta-mala e vendia uns jalecos a R$30, lindos e bordados. E eu falava assim, gente, mas se eu quiser uma roupa mais bonita, eu vou comprar essa roupa aonde? E à noite eu falei, numa noite eu falei assim, eu vou fazer isso para vender. Eu tive muitos problemas, não foi fácil. Tive muitas pedras, mas eu não desisti. Eu acho que o não desistir foi o que me trouxe até aqui, falar com vocês e tudo mais. Deixa eu voltar legal. um pouquinho, assim, né? Tudo bem, você teve numa noite, mas na sua criação, como é que foi? Seus pais têm alguma relação com... São comerciantes ou todos te ensinaram funcionários públicos. Meus pais, funcionários públicos. Meus avós, funcionários públicos. Acho que frustrei porque eu não tive essa capacidade de estudar para um concurso. Meu esposo, funcionário público. Então, assim, todo mundo muito bem estudado, gosta de estudar. E eu não tinha esse tesão nesse estudo. E
eu aprendi a empreender empreendendo. Sim. É um bichinho que pica a gente. Talvez, eu me lembro muito da minha mãe, eu mais nova, minha mãe falava assim, você vai ser dona de uma marca, você tem Olha. cara de dona de loja. Ela falou isso algumas vezes, mas eu... Capaz. E você não pensava nisso? Um dia eu vou ter Nunca. alguma coisa minha. Nem Minha mãe pensava. fala que as palavras têm poder. Palavra de mãe. Palavra de mãe, muito. Nunca pensei. Então, eu vou sair abençoando meus filhos. É isso aí. É. Não, completamente. Não, total. Faz diferença, né? Completamente. Isso com certeza ficou ali dentro de você. E quando você teve No a ideia, inconsci- talvez isso já estava ali Linkou. ecoando ali. Linkou. Sim. Mas, assim, você já tinha tentado outras faculdades. Essa ideia veio no meio da faculdade de biomedicina. Quando você externalizou isso, as pessoas falaram, pô, Bel, mais uma faculdade que você não vai terminar? Ou te incentivaram, falaram, ó, termina a biomedicina, mas faça isso em paralelo. Como é que foi esse incentivo? Eu estava literalmente sozinha. No dia que eu decidi criar a Jaleco Chique, eu criei o nome, eu que desenhei a logo, então o jaleco enganchado com chique eu fiz num aplicativo. Eu já decidi os nomes, então, eu não dormi. Aquela noite eu literalmente, de verdade, eu virei a noite. E aí eu só liguei informando. Eu vou abrir um CNPJ e eu vou ter uma empresa. Você tá... Ninguém não teve apoio. Você tá doida? A gente está em 2016, o país está em crise. Você vai vender jaleco online. Quem vai comprar isso online? As pessoas... Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não sei te explicar a magia dessa certeza. Da decisão. legal. Eu não sei... Sucesso é uma decisão, você sabe, né? Sim, e engraçado que você começou já com o CNPJ, com a ideia de abrir uma empresa antes de fazer o seu primeiro jaleco, né? Antes... Você poderia ter feito e falar assim, nossa, deu Vai dar certo e... eu vou Não. validar, É. como hoje as pessoas falam, né? Claro que hoje o ensino empresarial é muito importante, que quem fez e deu muito certo, tenta ensinar como fazer e errar menos. E eles falam muito isso, de tenta validar o seu produto primeiro, para ver, não, você já, né? E eu vou te estava falar uma muito coisa que dentro é de você. pior. Se eu fosse esperar das minhas amigas de faculdade, das pessoas da minha faculdade, para eu ficar do tamanho que eu sou hoje, eles não compraram o meu jaleco. Entende? Você não pode também... E aí eu escutei um conselho no começo, muito importante para minha vida, que foi assim: não peça conselhos para pessoas que não são referência. Não peça conselho de relacionamento para quem está quebrado no relacionamento. Não peça conselho de empreendedor para quem é, de repente, funcionário público. Peça conselho para as pessoas certas. Então, quando eu decidi colocar a Jaleco Chique, eu estudei 6 meses. Eu não decidi e abri. Então, foram 6 meses. Era o início, eu não tinha Instagram. Nem pessoal, nem nada. Então, eu fui estudar sobre isso. Eu fui fazer cursos sobre isso. Eu fui literalmente me aprofundar no máximo de coisas que eu podia. Então, assim, hoje eu amo estudar. Eu descobri que eu amo estudar sobre aquilo que eu amo fazer dar certo. Então, eu peguei a Jaleco Chique como o meu 3º filho. Ele vai dar certo. Ele não tem como não dar certo. Então, assim, eu preciso saber educar essa criança que é diferente. Então, eu tenho que aprender. Quantas vezes na semana ela come, que horas ela faz, que horas ela tem que dormir. E é sobre isso. São vários setores que eu amamentei ali, meu bebê. Muito legal. Eu nunca muito tinha ouvido essa relação, assim, sabe? Com o filho, né? Com o filho. legal. Come, Eu dorme, sempre mas faz todo falo- sentido. Eu sempre falo, é um bebê... hoje a Jaleco Chique tem 9 anos. Quando ela tinha 6, foi um ano da Jaleco Chique muito de virada, quando ela teve 6 anos. Eu falava assim, nossa, ela é grande já, mas ela é exatamente uma criança de 6 anos. Ela come sozinha? Ela come, mas ela derruba ali a comidinha no prato. Ela toma banho sozinha? Ela toma, mas ela esquece de tomar. Então, ela não estava assim... perfeita. Ela não estava perfeita. Hoje, a Jaleco Chique, com 9 anos, ela tem 9, mas ela já tem uma idade, assim, de uma criança Tá de madura. 15. Ela está madura. Legal. Então, todos os processos, toda a parte interna e criativa da empresa está muito mais madura. Muito Então, bom, assim, eu tenho um sim. filho de 9. A Jaleco Chique não parece o meu filho de 9. É porque é mulher, né? Mulher Meu amadurece filho de mais rápido. 9, todo dia, se você não falar assim, escova o dente, tem que gravar, porque ele não escova. Não pode. Então, assim, Muito ele tá bom. mais maduro. Então, assim, essa relação, eu usei muito essa analogia, assim, Sim, sim. no começo. Muito bom, faz todo amor, faz todo sentido. sentido. É. E como é que você falou que estava em Natal, mas você não é de Natal. Conta pra Não gente, sou. assim, por que foi pra Natal? Como é que foi voltar pro Rio depois? Eu sou de Brasília.
Estava morando em Natal, já fazia 4 anos. Isso explica a família de funcionários públicos, né? Exato, Todo ninguém mundo da de minha família é do Brasília. mesmo lugar. Minha filha é de Manaus, meu filho é de Natal, eu sou de Brasília, marido carioca, cada um é cada um é literalmente de um lugar. E lá em Natal, quando eu coloquei a Jaleco Chique, fazia exatos 1 ano que eu tinha colocado a empresa, meu marido ia ser transferido para o Rio de Janeiro. E aí, o que você faz? Você já tinha pensado no Rio de Janeiro? Nunca! Jamais! Eu tinha muito medo do Rio de Janeiro. Hoje em dia eu sou tão apaixonada por esse lugar que eu não aceito uma pessoa falar mal do Rio de Janeiro para mim, de tanto amor que eu tenho pelo Rio. Mas eu não me imaginava largando tudo que eu tinha construído. Olha que para mim era muito, porque eu saí de dentro do armário dos meus filhos. A Jaleco Chique era dentro do armário do quarto da Sabrina e dentro do armário do quarto do Vinícius. Então, cada quarto tinha um pouquinho de Jaleco Chique. E aí, eu tinha acabado de alugar uma sala, aí as coisas cresceram, eu aluguei uma outra sala, aí as coisas cresceram, eu aluguei uma casa e você tem que ir embora. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou... E todo mundo vai dar certo, as pessoas que crescem administram as coisas de longe... Foi uma época muito difícil. Eu fui parar no hospital, porque é um amor muito grande. Até conseguir trazer a empresa toda para cá. Mas deu certo. Graças a Deus. Aconteceu essa transição. E você acha que essa transição aí de Natal para o Rio fez toda a diferença? Você consegue enxergar, assim, por exemplo, se você tivesse ficado em Natal, você acha que a Jaleco Chique estaria do mesmo tamanho que está hoje? Você acha que essa mudança fez diferença no crescimento da empresa? Pela minha mentalidade, eu sou uma pessoa muito cosmopolita. Então, eu me encontrei no Rio de Janeiro cosmopolita. Eu gosto. Né? Natal é bem pequenininha em comparação ao Rio de Janeiro. E você encontrar mulheres cosmopolitas como você, porque as minhas clientes são muito. Então, as conexões que a gente faz com as nossas clientes realmente fizeram toda a diferença. Talvez essas conexões eu não conseguisse ir lá. Sim. Então, sim, fez muita diferença. Foi um passo muito... Eu estou muito grata toda essa mudança. Não tenho nenhum problema. Eu gosto muito daquela imagem que eu sempre vejo assim na rede social, que é uma menina com um buquezinho assim de flores, aí tá assim, seus planos, e do outro lado um monte de flores e os planos de Deus, né? Porque, com certeza, quando aconteceu isso, você falou, gente, acabou. Eu aluguei uma casa, eu já estruturei tudo aqui, como é que vai ser no Rio de Janeiro? Como? Né? E aí você teve toda essa conexão, toda essa evolução e deslanchou aí a Jaleco Chique. Exato. E tem uma outra analogia que é muito legal para os negócios, eu acho que para a vida, que diz assim, a vida é um quebra-cabeça todo de pecinhas verdes. Enfim, você tem que montar esse quebra-cabeça. Muitas vezes a gente encontra um quebra-cabeça roxo, a gente fala, olha, uma pecinha roxa, eu vou encaixar. Você pega essa pecinha roxa, não é para encaixar. Então, tem certas coisas que não são para encaixar. Então, a gente precisa parar um pouco, ver para onde a gente está indo e falar, eu pego isso ou deixo passar? E essa oportunidade do Rio de Janeiro foi essa oportunidade de subir na árvore, olhar para onde eu estou indo. Não, mas eu estou indo para um lugar ótimo. Vai dar certo. A gente vai transferir tudo para lá. Então, peguei... Acho que a pecinha era verde mesmo. Peguei. Muito bom. E falando em início, né? O seu primeiro jaleco tem um nome aí muito especial. Muito especial. Queria que você contasse a história do primeiro jaleco da Jaleco Chique. A Jaleco Chique, ela é um presente da minha avó, né, que é o grande amor da minha vida, que ela chama Zeli, e ela faleceu pouco tempo antes de eu colocar a Jaleco Chique. Também, talvez, se não houvesse essa perda da minha avó, talvez a Jaleco Chique não existisse, e ela amava costurar. E ela é literalmente uma inspiração para a Jaleco, porque ela é aquela mulher muito vaidosa. Assim. Eu desconheço uma mulher de 72 anos mais vaidosa que a minha avó. Então, a minha avó pintava raiz escura, com a ponta clara, ela tinha... O cílio tatuado, o delineado tatuado. 72 anos. E quando ela ia comprar uma peça, um sapato, ela falava assim, lindo, mas não tem com uma florzinha? Ah, que bonitinho. Lindo, mas não tem com uma pedrinha? Então, ela era muito vaidosa. Então, quando eu perdi a minha avó, eu tive a maior certeza que eu iria homenageá-la. Eu acho que tem alguma coisa aqui da Zeli, talvez? Zeli. Ele! Ai, que lindo! Esse jaleco. Eu homenageei ele e a minha filha. Então, os jalecos chiques, os primeiros, era o Zeli e teve o Sabrina. Esses jalecos venderam muito. Mas só pra gente entrar naquela época, que estou falando de 2016... Que já faz muito tempo. Aí, ó. 10 Que faz anos muito hoje, tempo. Legal. Isso estava no auge. Virou febre entre as doutoras.
Porém, o que eu tinha de hater, vocês não têm ideia. Sério? Sério, porque as pessoas falavam, cadê o EPI? Jaleco, nananã. Olha E a só. minha primeira estratégia de marketing foi colocar no Alfinetei. Vocês lembram dessa? Sim. Aham, sim. Eu paguei o Alfinetei, que era uma empresa que tinha milhões de seguidores. Eu falei assim, você vai postar como se fosse a tendência das médicas. E aí as pessoas, nossa, que lindo, parece noiva, nossa, maravilhoso. A proporção de hater era gigante também. Que loucura! Só que eu não desisti. Te impulsionando, né? Porque eu tava vendendo. É, isso Eu falei assim, não, se eu tô vendendo, tem quem acredite. Tem público. E se elas amam, eu vou tapar meu ouvido. Eu vou fazer que nem um nadador, que só faz nadar. Ele só vai pra frente, ele não vê o do lado. E foi isso. E foi assim, minha avó me abençoou, né? Porque eu tô aqui até hoje, graças a esse Gente, jaleco. que legal. Muito legal. E a foto ali anterior já era a doutora preenchendo um rostinho ali, já tá voltado pra estética. Eu sempre né? amei marketing. E eu acreditava Porque que tá eu tinha... super atemporal isso aí. Eu achava que eu tinha que levar um produto para onde as pessoas iriam se usar, identificar. né? É conhecer o seu cliente, né? Assim, isso é maravilhoso. Ela, Você sabe ela onde- se enxergar Exatamente. usando. Um dia eu acredito que ele possa voltar quando a renda volta, porque tudo literalmente Sim, na sim. moda volta, né? Então eu acredito que um dia ele possa voltar, por que não? É, bom. vai ser Né? Com uma demais. outra renda, Sim. mas ele pode Muito voltar. legal. E você falou também, a gente conversando ali um pouquinho em off, você falou que você teve que correr atrás do Sebrae para fazer alguns cursos, né? A gente sabe que o Sebrae é uma plataforma muito legal, que tem muitos cursos para empreendedores que estão iniciando, né? Então, assim, é um incentivo muito bom ao empreendedorismo. Mas como é que foi para você isso, assim? Como é que foi esse caminho de aprender tudo do zero, ou não do zero, né? Porque você já tinha vindo ali com alguma bagagem. Como é que foi esse caminho, assim, de você... É do zero mesmo. É. Porque tudo que você acha que você sabe na prática de um e-commerce, você sim. literalmente não sabe. Então, assim, graças ao Sebrae, eu corri atrás do Sebrae para um pouco de tudo. Para aprender a produzir. Como é que você gradua? Sim. Quanto você faz de PP? Quanto você faz de GG? Como é que Legal. você corta? Que tecido você escolhe? Então, eu não tinha esse conhecimento. Então, foi para o Sebrae que eu dei uma corrida para fazer alguns cursos. Não fiz nenhuma mentoria, fiz cursos. Da mesma forma, para você ser gestora. Né? Eu não era gestora. Como é que eu vou gerir? Hoje a Jaleco Chique tem muitos funcionários, tem pessoas que são terceirizadas. Realmente são muitas pessoas. Hoje eu tenho um conhecimento de gestão, mas naquela época eu não tinha. Naquela época eu não tinha o dom de falar com uma pessoa do jeito que eu tenho hoje. De cobrar uma pessoa da forma com que eu cobro hoje. Então, eu tive que correr atrás. Eu tinha muito essa pressa de aprender o mais rápido possível para não perder as pessoas, ainda mais eu que estava longe. Né? A Jaleco Chique, por um ano, eu estava perto. Depois de um ano, eu já estava longe. Então, assim, eu tinha que aprender muito rápido. Então, foi através do Sebrae. Então, eu comecei fazendo tudo errado. Eu bati a porta lá, né? Bati na porta e falei assim, me ensina. Ela, tem isso? Eu digo, não. Tem isso? Não. Você graduou? Não. Cadê a peça piloto? Eu digo, o que é isso? Não, tá tudo errado. Vamos do zero. E aí, eu tive que voltar para fazer tudo do zero e não desistir. Acho que esse é o principal, né? E me conta um pouquinho, Bel, como que foi esse primeiro investimento? Você já tinha esse dinheiro para investir? Porque você falou que as pessoas não estavam te apoiando, né? Como que você tirou ali algum dinheiro para começar a empresa? Era o dinheiro que eu tinha da minha avó. A minha avó tinha falecido há pouco tempo. Eu não tinha recebido a herança da minha avó. Mas antes de falecer, eu tinha recebido exatos, nem a mais nem a menos, 30 mil reais. Esses 30 mil reais eu tinha para terminar os meus 2 anos de faculdade e fazer a minha especialização em biomedicina estética. Eu só tinha esse dinheiro. Então, tinha a conta certinha de terminar a faculdade porque minha avó pagava a minha faculdade. E ela tinha esse prazer de pagar a minha faculdade. E aí, eu falei assim, não, vou fazer o seguinte. Eu vou conseguir esse diploma para pendurar na parede. Para fazer, né? Conseguir o diploma. E eu vou colocar Jaleco Chique. Eu não vou fazer a pós. Eu não vou precisar dessa pós. E foi super certo. Foi assim, o mais assertivo. E é muito importante porque começar com pouco te faz errar também pouco, né? Porque eu era assim, ó, quanto de tecido, quantas unidades eu vou fazer, tudo eu vou experimentando. Então, foi aquele experimento, olha, deu certo, então eu vou fazer mais. E aí, eu fiz dinheiro com dinheiro, né? Você tem gente que, para colocar um negócio, já faz aquele negócio grande. Eu não, tudo que eu tenho hoje foi reinvestindo na empresa
com o dinheiro que a empresa fazia. Legal. Querendo ou não, foi validando também, Sim, né? Porque sim, validando como você foi tudo. fazendo aos pouquinhos, conforme o dinheiro dava e tinha retorno, foi também, por mais que você não tivesse colocado um para vender, para ver qual seria a aceitação, você foi validando também, né? Eu lembro que a primeira leva de jalecos que eu fiz foi com um rapaz que costurava para Hering, no interior de Natal. Então, eu fui sozinha, botei os tecidos dentro do carro. Aí ele falou assim, olha, eu faço um short completo, eu termino um short em 17 minutos. Eu não sei quanto tempo eu vou terminar de fazer esses teus negócios são muito complicados. Não parece jaleco, parece um blazer. Eu acho tudo muito complicado. Você tem certeza que médica vai usar isso? Porque eu nunca vi jaleco assim. Aí eu falei, eu tenho muita certeza. Só que eu falei de uma forma assim tão convincente que ele falou, eu vou te abençoar nos seus primeiros 100 jalecos. Uau. Eu vou fazer 100 para você. Vou fazer 100. Do 100 em diante, eu vou te indicar pessoas e você vai se virar. E eu achava 100, uma pilha de jalecos. Gente, 100 jalecos, vou vender 100. E aí ele falou assim, um dia você vai vender 300 por mês. 300 jalecos por mês. Aí eu falava, meu Deus. E eu falava assim, meu Deus, um dia esse 300 vai chegar. Nossa, hoje em dia, meu Deus do céu. Então, assim, escalou de uma forma tão grande. E a gente, às vezes, acha que o sonho da gente é tão grande. E não é. É super alcançável. Acontece. Se você estiver em movimento e fazendo as movimentações certas no baralho, no xadrez, enfim, você chega lá e você olha para trás e fala assim, caraca, nem era tão difícil. Parecia enorme, né? Parece enorme. Na verdade, era, mas você não Você foi desistiu, evoluindo, você buscou. E às vezes você não sente. Às vezes você tá... E às vezes é como eu vi... Não sei se vocês assistiram o documentário da Anitta, da Larissa. Sim. Maravilhoso. Quando você chega lá no pico, você passa 8 minutos. Caraca, são 8 minutos. Você chegou lá. E aí, você vai fazer o quê com essa informação? Então, tem que... Eu acho que eu desfruto muito de ser empreendedora. Tem que ser Legal. prazeroso. Sim. Então, por um momento... Eu já fui aquela workaholic que acorda e vai trabalhar, chega em casa às 10 horas da noite, não vê os filhos. E hoje, a minha gestão é uma gestão prazerosa. Eu levo os meus filhos na escola, eu busco meus filhos na escola, eu deixo eles no tênis, eu busco no tênis, eu levo no inglês. Inglês é ótimo. Eu levo no inglês, eu sou mãe, porque Muito esse legal. prazo de ser mãe... Daqui a pouco, com 17 ou 16, eles vão estudar fora e eu vou estar sozinha. É um prazo muito curto. Então, eu tento ser a melhor empreendedora online possível, assim. A distância é possível. Eu vou menos na empresa, administro tudo com muito carinho, mas eu honro meus Legal. filhos. Só Pode falar. concluindo, isso, assim como você falou que o dinheiro era curto, hoje o tempo também é muito mais valioso, né? Então você também não vai ficar perdendo tempo, Energia, tempo, né? e dinheiro. Energia. Então, assim, como você tem outros compromissos com a sua família, você vai focar realmente. E me doeu a dor, porque a gente só muda quando chega a dor, né? Se não tá doendo, você não vai mudar. É. Se não dói, se não te incomoda, você não vai mudar. Então, eu achava o máximo. Eu achava o máximo quando eu não tinha tempo. Eu tenho muitas reuniões. Sim. Nossa, que máximo, eu sou o máximo. E aí, a minha filha, na escola dela, falou assim, o que o seu pai ama e o que a sua mãe ama? Aí ela respondeu, meu pai ama dar beijo na Sassá. E a sua mãe? Minha mãe ama trabalhar. Aquilo me doeu de um jeito que eu falei assim, não quero mais isso. Eu quero que ela se inspire em mim, mas que ela veja que eu amo estar com ela. Legal. E hoje eu passo a tarde com a minha filha e é uma delícia. Porque eu trabalho em casa, a gente está junto, ela trabalha do meu lado. Então, no escritório, o escritório é uma mesa para mim, uma mesa para ela. Então, ela me vê trabalhar de uma forma muito mais leve. E eu acho que eu vou estar dando uma identidade de gestão para ela diferente do que eu estava Legal. dando antes. Vai Muito inspirar, bom. né? Esperar. Eu tenho tantas perguntas, gente, assim, não sei, eu queria muito... Depois eu quero tomar um café, né? A gente tem que sentar só pra isso. O e-commerce, assim, você já começou pensando nisso? Alguém te deu uma dica? Você que enxergou o mercado, como é que foi isso? Assim, você decidiu que seria... Eu nunca pensei em loja física. Porque a internet estava numa Desde outra o época, início né? mesmo. Day zero, day one, eu nunca pensei em loja física. Eu sempre pensei no digital, porque eu fazia faculdade e tinha meus filhos. De um jeito simples, arcaico de pensamento, eu tinha meus filhos e eu tinha faculdade. Fazia faculdade, não tinha Sim. lastro de energia para tocar um shopping. E eu acho que o e-commerce, ele é muito cativante. Você alcança lugares, quando às vezes eu vendo para o Acre. Eu falei, nossa, estou vendendo para o Acre. Ele alcança lugares de uma proporção muito diferente. Então, assim, eu sou muito feliz no e-commerce. Eu adoro vender através do e-commerce. Eu acredito que, sim, uma loja física é importante você ter esse posicionamento. Mas a Amazon não tem loja física, ela é super bem posicionada.
Então, eu sou feliz no digital. Tenho muito receio das coisas físicas hoje em dia no Brasil, né? Tudo que a gente passa de financeiro. Me preocupo muito porque eu sou cosmopolita, como eu falei, então eu vou muito em shopping. E às vezes me apavora. Ontem mesmo eu estava passeando no downtown, minha filha estava no inglês, eu falei assim, nossa, essa loja estava aberta antes de ontem. A loja fechou. Então, isso me preocupa, desse abre e fecha, de um momento instável. Então, eu prefiro estar navegando no e-commerce. Não é fácil, mas eu ainda estou ali. Eu não tenho essa pretensão ainda de ter uma loja física. Sim, é um diferencial. Né? E quando você realmente percebeu que a Jaleco Chic deu certo? Que a criança já estava... Nossa, é isso, deu certo, agora ela vai voar. Quando que foi, assim? Eu acho que que eu percebi assim, caraca, quando a gente se mudou pro prédio que a gente tem hoje. Hoje a Jaleco Chic tem um prédio e uma grande sala em um outro prédio, tudo mesmo na mesma rua. Então, quando eu saí de dentro do armário dos meus filhos e fui para um prédio de 2 andares, eu falei assim, nossa, acho que deu certo. Não foi vendo... Eu acho que foi mais nisso. E desde o começo eu tive muito carinho das clientes. Então, elas sempre tiveram muito carinho em repostar a marca. Repostar recebendo, repostar usando. Então, esse carinho... Quando você vê assim, nossa, tá dando certo, eu tô agradando. Elas gostam, elas dão opinião. Elas acham que também... Elas adoram dar opinião. Eu acho que poderia ser assim. Então, eu sempre tive essa escuta de colocar o cliente no centro da operação, né? Às vezes, elas pedem coisas que não fazem parte. Então, você só escuta e você... Um dia, talvez, mas o certo mesmo é quando você deu um passo assim, tipo, opa, legal. Acho que agora... Muito bom. A gente vai entrar num bloco agora e falar um pouquinho sobre essa questão dos modelos de jaleco, como é que você desenha e tudo isso. Mas eu queria que, antes disso, você dissesse pra gente como você enxerga a cliente da Jaleco Chic. Quem é a mulher, não a dermatologista mais, né, mas quem é a mulher que usa o Jaleco Chic? A gente sempre fala que ela é uma mulher sexy, poderosa e sensual. Isso interno, né? Isso interno. Não tem ninguém ouvindo. Faz de conta que você não ouviu. Faz de conta que você não ouviu. Isso é o que está no sentimento desta mulher. E quando você pega algumas clientes, você pega uma amostra de clientes, elas têm esse DNA dentro. Você enxerga isso. Mas ela é a cliente wannabe. O que é a cliente wannabe? Ela está em movimento da sua carreira. Ela ainda não chegou no topo. Ela é muito parecida com a gente, né? A gente ainda não chegou lá. A gente está se desenvolvendo para chegar lá. Então, ela está em total movimento na carreira. Ela, às vezes, está no seu segundo consultório, onde ela está reformando. Ela está dando seus primeiros cursos. Ela está nos seus primeiros movimentos de carreira, no seu segundo. Ela está em movimento. Ela ainda não é aquela... que chegou lá, aquela... Ela está nesse movimento. Então, a gente entende quanto o jaleco é importante para ela, que é uma ferramenta para a imagem profissional dela, para a imagem digital dela. Então, ela se sente segura usando e a gente quer passar esse pertencimento, que através do Jaleco Chic, como se ele fosse realmente uma armadura para essa mulher. Quando a gente fala muito que o Jaleco Chic deixa ela pronta. Então, a nossa próxima coleção, inclusive, chama Ready. Porque o Jaleco Chic te deixa pronta. Independente da roupa que você esteja usando por baixo do Jaleco Chic, você coloca um Jaleco Chic e você está pronta. Então, é essa a sensação. Essa é a nossa cliente. Legal. Consegui responder? Maravilhoso. Muito. É bom que esse Ready traz também um outro lado, que a pessoa não precisa investir tanto embaixo, né? Ela pode investir só em cima. E faz uma diferença. Faz uma diferença. Faz, sim. Faz uma diferença. As pessoas percebem. As pessoas percebem se você está com a unha feita, se você com a roupa que você está usando. Essa pessoa, a imagem, a figura do doutor, eu lembro muito, as pessoas se arrumam para ir para o médico. Sim. Olha que louco isso. As pessoas se arrumam para ir ao médico. Então, o médico é uma figura importante. O doutor é uma figura importante. Como ele não vai estar arrumado? Como ele vai se dar o luxo de não estar arrumado? E aí eu pensava, gente... açougueiros a jaleco, pipoqueiros a jaleco, professores a jaleco. Cadê esses jalecos bonitos? O médico tem que ter um jaleco muito bonito. Vou fazer. Foi daí. O insight foi tipo, não pode ser o mesmo, gente. Vamos fazer um negócio diferenciado? Legal. E como que é o tamanho hoje da Jaleco? Você falou do prédio, da casa, mas assim, quais são os setores que você tem ali? Você tem um braço direito? Porque assim, a gente hoje no Instituto... os meus braços, eles estão ocupados, né? A minha mãe e a minha irmã são realmente os meus braços aí, direito e esquerdo.
Você tem um braço direito ali na Jaleco Chique? Eu tenho o corpo Como é que é? todinho. Ah, que bom. Eu tenho o corpo todinho, né? Muito bom. A Thay tá aqui, eu tenho o corpo todo. A Jaleco Chique hoje é uma empresa assim grande, são mais de 55 funcionários diretos da Jaleco Chique. Então, quando a gente faz festa de final de ano, é muito legal, porque ali eu me reenergizo quando eu olho assim, meu Deus, eu abençoo todas essas famílias todas dependem de mim. Aquilo ali me dá uma motivação, tipo assim, a não parar e errar menos. Porque a gente erra, né, gente? A errar menos. E fora essas pessoas que são nossos colaboradores diretos, nós temos os indiretos, que são as costureiras, porque a gente não tem costureira própria, é toda facção. Então, a gente tem muitas facções que abastecem a nossa produção. Isso me dá um orgulho muito grande, porque eu comecei com uma costureira. E hoje em dia, a gente tem mais de 40 facções. Legal. Muito bom, muito bom. É muito é gratificante, Sim. porque são pessoas. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa estava fazendo um curso, eu não me lembro se era um curso ou era uma mentoria. Mas era aquela coisa de 6 meses. E uma pessoa falou assim, não, você bota tudo assim, esquematiza e reproduz, não precisa das pessoas. Eu ouvi isso, uma coisa assim. Eu falei, gente, mas são as pessoas que me trouxeram até aqui. Se eu não tenho pessoas capacitadas, eu vou voar sozinha. Eu não sou um peixe beta, né? Eu preciso de outras pessoas, né, para fazer o barco girar, tão competentes quanto. Então, acho que a virada da Jaleco Chique também, porque eu errava muito nisso. Eu contratava uma pessoa, eu achava que ela daria certo para várias coisinhas. Aí ela vai fazer um pouquinho disso, aí ela faz um pouquinho daquilo. Você conhece gente assim? A dica aí de ouro do empreendedor. A dica de ouro, eu tenho que olhar pra essa câmera, a dica de ouro. Você contrata uma pessoa, você fala assim, olha só, ela vai ser administrativo, mas ela faz um pouquinho de compras. Ela é boa aqui também. Aí ela faz um pouquinho de RH. E isso não funciona. Eu acho que esse é o erro do iniciante, né? E se eu soubesse disso, assim, mais rápido, eu teria errado menos. Então, jamais. Você tem que ter um RH. Você tem que ter um compras. Você tem que ter um financeiro, porque aquela pessoa é especialista nisso. Tem aquele perfil. O financeiro, ele não pode ser um... Eu me recuso a ter um financeiro que ele só inclui pagamento para eu autorizar. Isso não é financeiro. Eu tenho que ver... Cadê? Para onde a gente está indo? Qual a projeção? Qual a projeção? Quantos boletos estão para o mês que vem que não pode dar encontro de parcelas? Você tem que ter uma pessoa pensante. Mesma coisa do marketing. Eu não posso ter um marketing que vai... Então, assim, eu acho que quando você entende que você precisa colocar cada peça certa no seu lugar para que o seu negócio decole, sem a mesquinharia, porque às vezes não pode. Mas, às vezes... Vou dar um exemplo de uma coisa que me incomoda profundamente no ramo de vocês. Posso ser cancelada agora? Vou ter que Não. Não, você já fez uma história aqui, já tem um tempinho falando, a gente já se criou identificou com conexão. você. Talvez eu seja cancelada agora, tá? Talvez. Às vezes eu vejo doutoras brilhantes, já famosas, já viajando para o mundo todo. E ela, às vezes, coloca a secretária para ser a social media dela. Eu falo, meu Deus, mas essa menina, ela tem que atender o telefone, ela tem que atender o WhatsApp, ela tem que ser gentil, ela tem que ser agradável para o paciente que está chegando. Às vezes, ela que serve a água e você não tem uma pessoa para fazer o seu marketing ali com você diariamente, porque você não vai conseguir sentar e produzir, de repente, um conteúdo. Por que essa pessoa não senta e não produz para você e pensa por você e edita e te projeta? Porque hoje tudo é projeção. Eu não entendo por que não tem. Porque... tem 1000 desculpas, tá? Aí posso ser cancelada agora. Às vezes eu falo assim, meu Deus, será que você não está negligenciando? Será que você não poderia ter uma pessoa? Sim, mas às vezes é isso mesmo, de achar que tá dando aquele certo, comecinho, né? aquele começo que você falou, pegar uma pessoa no financeiro. Eu não tô dando exemplo de pessoas do começo de carreira, não, tá? Sim, não entendo. Não tô dando exemplo. Eu tô grandes, pensando que eu vejo assim, gente, eu não entendo essa pessoa tão Eu maravilhosa. conheço pessoas, assim, referência já, mas que realmente... Porque faz a diferença. Estão ligadas a... Delegar, né? Quando você entende que... Não, e agora a gente entra numa nova era digital que os stories faziam super sentido. Aí os stories agora não fazem sentido. Então, às vezes, você postava vários stories. Agora, os stories são 0 sentidos. O que faz sentido é você postar no Reels para que chegue na página... Como é o nome da página, Thay? Para que chegue na página dos recomendados. Dos shorts, não? Não, recomendados não. Ali na lupinha, né?
Que fica na frente, que fica na capa, frente, eu esqueci essa palavra. E aí você tem que estar ali, nos recomendados. Para você estar ali, você tem que postar Reels. Muito bem. Então, não é mais os stories. Então, você tem que postar... Então, você pode postar tudo o que você postaria lindo nos stories, só que você embala para descer para lá. Sim. Legal? Legal. Só que agora a onda é o TikTok. E você não tá lá? Ah, porque eu não tenho tempo. Tem que estar lá. Só que para estar no TikTok, você tem que postar pelo menos, se você quer uma relevância e qualidade, 5 vezes no dia. Você tem esse lastro? Se você não tiver uma pessoa, você não vai ter. Eu vou ter que contratar, saindo daqui. Contrata. Porque você tem que estar. Não, Aí você vai falar assim, difícil, não tem como dar conta mesmo. E aí, eu contei hoje pra maquiadora que me maquiou, pra estar aqui. Ela falou assim, não. Aí ela falou, mas ela foi segura. Não, mas eu não dá. Eu tô fazendo Instagram, eu não vou fazer o TikTok agora, não tenho tempo, não dá. Aí eu falei assim, é mesmo? Então, Nath, quando você mobília o seu quarto, você mobiliou o seu quarto, né? Você fala assim, não vou botar cama, não. Não vou botar janela, não. Um quarto tem cama. Você não pode optar. Entendeu? Uhum. Tudo é mídia social, né? Não, faz parte do quarto ter uma cama. Então, você tem que ter. Então, talvez você tenha que se reestruturar. Mas eu acho que quanto mais cedo você se reestrutura, você erra mais rápido e você tem chance de acertar mais rápido. Tem que estar lá. Sim. Com volume. O problema do TikTok é que ele é volumoso. A gente demorou para entrar, né? O Instituto demorou, mas hoje realmente a gente alimenta a plataforma, porque foi o que você falou, não tem como, né? As coisas mudaram, de né? muito desejo. Total. Nossa, as pessoas... A pessoa falou, você fala, nossa, quero Sim, ir. Onde é que é sim, esse sim. instituto? Não, é de muito desejo. Sim. Aí, falando um pouquinho de... Vou fazer uma pergunta legal agora, importante, assim. Por que a Jaleco Chique não tem um jaleco rosa? Como é que você faz essa coisa? Eu queria. Como é que você faz essa coisa da pesquisa para saber o modelo que vocês vão fazer? Como é esse movimento? Ele vem de dentro para fora? Ele vem de fora para dentro? A nossa, ele vem de fora para dentro. Ele vem de testes, tá? Eu já fiz jaleco rosa. Já fiz jaleco rosa. Eu acho que eu já fiz jaleco roxo. Já fiz jaleco verde. Só que a gente coloca a nossa cliente no centro. É a nossa cliente. É aquela mulher sexy, poderosa, sensual que eu te falei, que é um mantra na Jaleco Chique. No centro. Quando a gente faz a amostragem, elas não compram. Olha aí. Eu não vou insistir em algo que a minha cliente não consome verdadeiramente. Então, eu quero ser o melhor jaleco branco do mundo dentro de todas as variações de branco que o jaleco tem. Com textura diferente, explorando tudo que um jaleco branco pode explorar. Mas eu não consigo fazer o rosa, o roxo, não, porque ela não consome. A minha cliente não consome. E ela é no centro da operação. É por ela, é para ela, é por ela. Não adianta. Já tentei. Muito bom. E eu acho ótimo ela não gostar. Você já entendeu, né? O seu público. Você não se perde, Eu acho ótimo ela não gostar. Dá menos trabalho, né, eu acho. Não, eu também não... Eu, Bel Maria. Eu me chamo de brincadeira, Bel Maria. Mas não é Bel Maria. Bel, eu acho que quando você atende uma outra pessoa, você tem que tomar cuidado com a imagem que você vai passar. Então, assim, eu vou passar a imagem de Rosinha, da Barbizinha, eu acho que você tem que passar uma imagem de... Acho que eu não... Tem que pensar bem se a imagem eu acho certa. também que quando a doutora aparece com o seu jaleco, como ele tem uma identidade muito certa, as pessoas já vão ligar a Jaleco Chique, né? Esse jaleco só pode ser da Jaleco Chique, porque olha o tecido, olha o corte, olha o design dele, né? Engraçado que a gente virou referência de marca, mesmo quando não é nosso. Nós criamos um nicho, mesmo às vezes não sendo nosso. Por muitas vezes eu encontro pessoas, ela é dona da jaleco. Eu tenho um jaleco chique, deixa eu te mostrar. Não é da Jaleco Chique. As clientes às vezes marcam a gente. Olha o meu jaleco chique. E não é da Jaleco Chique. Às vezes a pessoa manda, eu tenho um jaleco chique. E às vezes não é. Então nós viramos uma referência. A gente é referência no nicho. A gente criou esse... Eu acho demais. Muito legal. Eu sou muito grata. Muito eu acho, nossa, legal, que muito legal. legal. E por vezes, olha que engraçado. Eu falei assim, será que esse nome é bom? Depois, estudando marketing. Aí eu viajei, né? Falei, meu Deus, será que esse nome é bom? Jaleco Chique. Será que estava na hora de mudar? Vou fazer um rebrand. As pessoas amam o nome. Sim. Então, cliente no centro, esquece todo o resto. Sim. E elas amam o nome. Sim. Então, não vou Legal. mudar. Em 2021, quando eu abri meu consultório, o primeiro jaleco que eu comprei para minha mãe, que trabalha comigo até hoje, era um jaleco chique. E que tem até hoje. E agora
né? Recentemente eu ganhei um jaleco da Jaleco Chique e eu escolhi esse modelo porque ele tem realmente uma conexão ali comigo, uma questão feliz. emocional. Então, é muito legal manter os modelos também, né? Fazer um novo lançamento, mas ter aqueles modelos atemporais, porque fazem parte da nossa história, né? Quanto profissionais. Sim, eles são muito atemporais, assim, tem que ter, a marca precisa ter a sua identidade. Por vezes, se você começa a pegar um pouquinho de cada coisa, você se perde. Então, a nossa identidade, ela é muito firme e eles precisam ser atemporais. Se a gente hoje olhar um jaleco e achar que ele é datado, ele nem nasce. Ele fica lá no setor de estilo, ele não nasce. E isso que faz o nosso posicionamento e o desejo as pessoas se conectarem com a marca. Então, se a gente inventa... Então, não adianta, tipo assim, agora está na moda jaleco, sei lá, Jesus, todo transparente. É a moda ali, vai funcionar, de repente, para aquela marca. Para nossa marca, onde a gente já fez toda essa construção de marca, deles serem atemporais. Isso está no discurso do site, do Instagram, dos posts, da nossa comunicação, não funciona. Sim, não tem ruído, né? Uma coisa que eu percebi, assim, muito é que tem muito essa coisa do lookalike, né? Você é a cliente do Jaleco Chique. Eu olho para você e eu vejo a cliente do Jaleco Chique também, né? Lá atrás, você gostava da dermatologia, por exemplo. E aí, hoje, na verdade, você é uma pessoa que fornece, não só para o dermatologista, para a dermatologista, né? Mas existe essa correspondência com você também, né? O quanto de você está nisso, sabe? Muito. A Jaleco Chique é muito a Bel. Mas a minha gestão, ela é muito participativa. Muito participativa. Então, quando a gente desenvolve um produto, a gente vai para a sala de reunião e eu peço opinião para muitas pessoas. Porque, às vezes, eu falo assim, é lindo, amei, quero assim, não vou escutar ninguém. E, às vezes, não existe isso. Eu quero escutar, mas por quê? Se não sair um amei de todo mundo, ele não nasce. Então, às vezes, a gente fica cutucando um produto até sair um amei. Então, a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando o botão, vai mudando a gola, o troca-manga, para que saia um amei da galera. Porque é muito ruim quando ele começa a vender e você fala assim, esse jaleco não... eu também não amei. Não fala isso não. Porque você teve chance de opinar lá na frente. Então, todos opinam. É uma gestão muito participativa e é muito gostoso trabalhar dessa forma, onde todo mundo pode participar. E muitas vezes eu falei, eu nem amo muito esse jaleco, mas vocês estão amando tanto, vamos lá. E eles gostam de esfregar na minha cara e falavam assim, tá vendo o que você não... Mas é bom, tem muito parte de mim, mas tem muito parte deles também. A gente, assim, a gente gere pessoas também, né, dentro do Instituto, assim, tem a gestão, e eu percebo como é importante a pessoa se sentir parte daquilo realmente. Quando ela olha e fala, tem um dedinho meu aqui. É outra forma. Entrega é outra também, entrega, né? É outra exatamente. Isso é outra muito entrega. importante. A gente precisa confiar. Às vezes, por muitas vezes, as pessoas, no começo da gestão, eu acredito, eu já ouvi muito isso. Eu sou muito controladora. Só eu sei fazer. Mas quando você é assim, você não deixa o negócio crescer e você não pode ter essa síndrome de achar que você é perfeita em tudo que faz e não tem pessoas que fazem melhores que você. Eu acho ótimo que pessoas fazem. Eu preciso contratar pessoas melhores que eu, inclusive. Então, o meu financeiro, com certeza, é melhor que eu. A minha gestora é, com certeza, a melhor gestora de pessoas do que eu. E o pessoal do marketing, com certeza, é melhor do que eu. E é ótimo, que bom que eu consegui juntar essas pessoas. E você tem uma opinião muito madura, né, do negócio. Você acha que você sempre foi assim, com essa opinião, por exemplo, que você falou agora, né, sobre as pessoas serem melhores que você ali? Por exemplo, quando a gente entra no perfil ali do Instagram da Jaleco Chique, a gente não vê a Bel ali. Você já esteve nesse momento de você ser a modelo da Bel, você ser controladora? Como que foi? Foi uma transição? Eu apareço ali às vezes. Às vezes, às vezes. Mas... É só às vezes. Só às vezes. Mas eu vou aparecer mais. Eu acho que é bem legal. Eu tenho esse problema, né? Da síndrome do impostor. Eu sofro disso. Eu falo assim, não vou aparecer. Que bom que vende sem mim. Mas eu... Porque foi o que a Thay falou, você é a marca. É a marca, eu levei um tapa. Você é sexy, é bonita, é elegante. Então, você vende muito. Sim. Eu levei um tapa segunda-feira. Eu fui espancada segunda-feira com o nosso gestor de tráfego.
E a gente foi analisar desde 2023 quais foram os nossos anúncios que mais venderam. E eu estava assim com a pipoca na mão para falar assim, vamos recriar todos. Todos. Eu estava lá. Olha só. Todos eu estava lá. Aí o que eu fiz ontem? Passei o dia gravando anúncio. Legal. Legal. Que bom que ótimo. você, que é bom que você enxerga, que você para ver. Sim. Mas é importante o dono tá ali, dananana. Mas eu tenho essa síndrome Não do é só impostor dona, que né? eu vou Você é tentar biomédica, né? É, Então o tem criador toda uma tem que estar história ali. dentro da área da saúde, né? As pessoas acabam se identificando ainda mais por isso. Não é uma pessoa que qualquer, né, que abriu uma empresa de jaleco. Você passou por isso, tem toda a sua história na faculdade, você se formou, você é biomédica. Então, eu acho que é bem legal. Eu vi esses dias no Instagram que a Havan começou a vender mais quando o dono da Havan apareceu. Isso tem exemplo, assim, de vários empresários. E eu tenho grande problema de eu vou aparecer. Aí apareça. Pronto, dá um apagão. Juro por Deus, é desse jeito. Eu vou aparecer. Vamos gravar, não tem? Tá tudo certo, é toda segunda, quarta e sexta. Dá tudo super certo, a gente marcha direitinho. Toda segunda, quarta e sexta. Aí dá um apagão. Aí eu acho ótimo, mas faz falta. Aham. A conta chega. E eu vou fazer mais. Eu preciso de consistência digital. Eu, Bel, não tenho consistência. Eu não tenho consistência digital. Vocês têm? Então, Não. a gente tenta O Instituto também. tem muito mais que a gente. Mas isso né? já aconteceu muitas vezes. A gente fala, ó, agora é segunda, quarta e sexta, Sim, a gente vai terça gravar. e quinta a gente vai gravar tal quadro e o quadro não vai pra frente porque a gente não Se se sabotam. comprometeu, Sim. né, Autoboicote. verdadeiramente, assim. Hoje não dá, hoje tô cansada, ou acho que não tô pronta para falar sobre esse assunto, preciso estudar mais. A síndrome do impostor bate também, então a gente precisa, assim, de mais constância. As pessoas se conectam com pessoas, né? Então, assim, eu percebo isso. Quando a gente aparece mais ou quando a gente conta um pouco mais do nosso dia a dia ali, isso as pessoas querem ver. São os Elas querem anúncios te que ver, realmente mais bombam ali, que tem mais muito compartilhamento, importante. visualizações, são os anúncios mais orgânicos e que a gente aparece. Aparece, pois é. Lindo. Bel, seu bebê cresceu e ele tá com 9 anos, daqui a pouco ele tá na adolescência. Você tá preparado para adolescência? Não, mas agora, assim, falando de futuro um pouquinho, assim, dá uma ideia da sua projeção para Jaleco Chique. A gente tem 3 frentes que eu quero muito. Não posso falar agora, né? Tudo bem. Você não, Fala o me que perguntou você pode. Você me falou, você me abraçou, você me apertou sem me abraçar. Você me apertou, me abraçou sem me... Enfim. Eu tenho 3 frentes que a gente tem como meta para este ano. O TikTok chegou aí, mas ele não era a meta, enfim, mas a gente vai englobar. São 3 frentes que nós não atuamos, que nós identificamos que não existe mais essa negligência e nós vamos atuar nisso fortemente. Eu não posso falar. Não fala. Mas, assim, fala o que você pode. Mas, assim, é importante estar nesse movimento. O ano passado foi um ano de organizar muito a casa, porque quando, às vezes, você cresce de uma tal maneira que depois... Uma bagunça. Tá uma desordem organizada, uma sensação estranha. E agora a gente falou assim, não, peraí, mas pra gente dar o próximo passo, Sim. a gente precisa estar estruturado em outras frentes. A gente tá se identificando Cara, muito com o papo. Essa conversa aqui, tá, olha... Tá sendo pra gente. Então, agora que... como se fosse, né? Agora que a mudança foi feita, a obra tá ok, estamos morando e vivendo, vamos acertar os próximos passos. Então, assim, continuar no e-commerce, mas abrir novas frentes que não são ainda a loja física. Ela não é a prioridade ainda. Podemos esperar o Instituto Hoffman junto com a Jaleco Chique? Sim, uma collab, Vamos, a gente caramba. vai fazer essa collab funcionar. Eu acho que vai dar muito certo. Muito Eu acho que bom. tem muitas chic lovers, mulheres sexy, poderosas e sensuais nesses cursos. Tem Sim, muito. com O certeza. Instituto tem muito essa... A gente percebe, assim, sabe? Como as nossas alunas, elas se identificam muito, assim, com a elegância do Instituto, sabe? Com a descrição que a gente tem também. E sabe que eu não sabia quem era... Eu detesto essa palavra persona. Quem é a persona da Jaleco Chique? Aí contratamos uma pessoa para fazer esse brand booking da marca. Brand book da marca. E uma pessoa muito famosa na área e tal. E ele fez esse brand booking onde ele... Só faltou falar qual é o sangue da Jaleco Chique. É O positivo? Legal. Ele fez tudo. E ele foi pesquisar quem segue... quem marca, quem compra. E ele identificou que é essa mulher sexy, poderosa e sensual.
E às vezes parece que eu fico assim, às vezes, quem é a cliente de Jaleco Chique? Eu fico envergonhada de falar, mas é ela! É ela! As minhas clientes são assim. Elas não são água de salsicha. Elas não são. Elas são muito assim. Então, talvez eu não tenha todos os atributos, mas um deles ela tem. E é legal que você já consegue mostrar na rede social quem são essas clientes através da Visita Chique, né? Que foi algo realmente muito inovador. Eu não conheço nenhuma outra empresa que tenha feito esse tipo de quadro. Eu também acho que fomos inovadores, mas está tudo certo. E ela fez uma grande virada pra gente. Porque por sermos online, ela tornou nossa experiência um pouco offline. Então, a gente pôde chegar perto. A gente pôde... Muitas pessoas que participaram... Muitas doutoras que participaram da Visita Chique falam, nossa, minha vida mudou depois da Jaleco Chique. Eu escutei isso várias vezes. Meu posicionamento mudou. Tal marca de harmonização começou a me enxergar. E eu falei assim, gente, a gente teve esse poder na vida das pessoas. E tivemos. Então, assim, foi bom para essas pessoas e foi muito bom pra gente também. Muito bom. Porque a gente pôde ouvir, Troca, né? estar perto. Como ela se comporta. Então, a gente viu o comportamento. Então, a Dai já falava, todas têm o cheiro da Dani, bulhões. Eu falei, alguma coisa tá errada, gente, porque tá faltando personalidade. A gente eu não sei tem. que é A gente bom, não tem mas mesmo, todas não. têm, todas têm. Eu falei assim, temos que fazer um cheiro da Jaleco Chique, nanana. Porque tem uma repetição de comportamento que eu acho até que a gente tem que ver se não é um efeito manada. Ai, para eu ser uma doutora hypada, será que eu tenho que ter tal coisa? Sim. Se não é efeito manada ou se realmente... E aí, isso eu às vezes falo assim, eu não sei se elas estão no caminho tão certo. Porque as pessoas começam a reparar, né? E a Dai falava, nossa, é muito... Às vezes eu acho que... Foi cancelado eu acho agora que talvez. Esse daí da Tânia, talvez. Talvez. Não. Ai, teve o rolê da Tânia. Não, tô por brincando. isso. Não, eu sei, eu entendi. Mas você tá vendo como as pessoas, repetição, as doutoras também têm medo de errar? Claro. Eu vou no certo. Com certeza. Eu vou no que todo mundo tá com usando. certeza. E aí vieram as xícaras. Aí todo mundo com a mesma xícara. Cadê sua Eu identidade? já vi até cliente falar disso pra mim. Nossa, mas tá todo mundo usando a mesma xícara. Cadê? Porque daqui a pouco Identidade. você vai num consultório, tá todo mundo com aquele mármore, todo mundo com o negócio dourado, e não tem nada diferente. Aí, cadê a tua assinatura? O instituto é diferente, Não é só, você vai ver não lá. é só logo. Sim, não, né? é isso Eu mesmo, acho que quando é a isso Dai chegou lá pra gravar a nossa Visita Chique, eu acho que a gente conversou sobre isso. Porque o Instituto não tem nada hypado, sabe? Foram tudo, assim, coisas que a gente viu na internet, claro, no Pinterest, coisas que a gente Se conecta. se conectou, achei elegante, mas a gente tentou criar algo nosso, sabe? A gente já tem uma parede de ondas que eu não tinha visto em lugar nenhum, só no Pinterest. Hoje é uma parede que já tem alguns consultórios. E Marisa Que Nucinho bom que continua vocês viraram amando. referência, Pois é. muito bom. Mas eu também fico assim, pensando se vale a pena colocar algo que todo mundo já esteja fazendo, sabe? Porque eu acho que a diferença do profissional também passa por aí, né? Gente, o que aconteceu com o surto da parede de planta? Você lembra que foi um surto? Até eu fiz a parede de planta, gente. Eu também participei desse efeito manada. Então, assim, pra um lugar ser chique, ela tem aquela parede de planta. Aí todo mundo tá com a parede de planta. Então, a gente, às vezes, tem que parar de pensar assim, eu tô me diferenciando? Sim, Ou estou mais do mesmo. Eu tô mais do... Ou estou na zona de conforto para ser parecida e tá na manada. E esse é o desafio da produção do jaleco também, né? Também. Completamente, é verdade. Da comunicação, de eu não fazer igual ao do outro, de eu ter de nós termos a nossa personalidade, de tudo, do que a gente fala, do como a gente vende, de como a gente trata as pessoas, porque a gente tem uma equipe de vendas grande, então a gente tem tanto uma equipe de venda, a gente vende muito no WhatsApp. Legal. As pessoas compram no site, mas a mulher, ela compra no WhatsApp. Então ela tem essa coisa de querer conversar. Então, a gente tem tanto uma equipe de vendas quanto de pós-venda. E aí, eu me perdi. Onde é que eu estava? A gente tá falando de se diferenciar, da Até no jeito personalidade. que eles falam... Obrigada. Até no jeito que eles falam, é proibido ser um robô. Eu não admito que vocês falem com o script pronto. Eu quero que vocês falem com essa pessoa como vocês falam comigo. Sim. Olá, Madonna. Eu não quero. Às vezes a gente pega, tá? Porque a gente tem um sistema que a gente olha Sim, todas as conversas. Eu não quero isso. Eu quero que você possa mandar um áudio, eu quero que você possa ser agradável, eu quero que você chame a pessoa pelo nome. Atendimento humanizado, né?
Além do... Tem que ser perto, tem que ser próximo. Eu acredito muito. Eu vim de vendas. Eu fiz várias faculdades. Olha aí, ó, tá vendo? Eu vendi carro 8 anos da minha vida. Eu vendia carro. Eu amo vender. Então, vendas está no meu sangue. Sim, então, é um dos setores mais fortes que a gente tem dentro da empresa, é o setor comercial. E todos nós somos vendedores, né? Todos nós somos vendedores. Eu acho que essa é a grande dificuldade tem que aceitar. É a grande dificuldade do profissional da saúde, né? Sim, que não Porque a gente aprende. sai da faculdade sem saber nada sobre vendas e a gente tem que entender que a gente é vendedor, né? A gente vende a nossa imagem o tempo todo e a gente tem que vender o procedimento. Eu adoro vender. A minha cunhada estava na minha casa esses dias e eu falei, você tem que conhecer tal loja. Você tem que conhecer. Ela é a sua casa. A gente vai lá. Aí ela... Tá bom, bonitinho. Aí, quando foi no sábado, ela... Vamos lá nessa loja que você me falou? Ela é do Espírito Santo. Eu digo, vamos na loja. Ela... Eu adorei. Saiu com as sacolas. Eu me senti vendedora. Eu falei assim, tá vendo como legal. eu sei das coisas? Aí, a mesma coisa. Ontem, eu comprei uma sandália. Eu falei, olha que sandália linda. Nanana, você tem que ter. Nanana. Aí, hoje, ela... eu já quero essa sandália. Então, assim, nós somos vendedores o tempo todo. O tempo todo. Pro bem. Sim, E com vender certeza. é bem, é bom e agradável. A gente tá ajudando. Não é ruim vender. É As isso, pessoas precisam é entender isso. É porque você vê os produtos como solução para as pessoas. Né? Acabou. E o nosso time de vendas, a gente fala muito isso. Não olhe para o bolso do cliente. O bolso do cliente é diferente do seu. Você não sabe quanto tem na conta bancária dele. E a gente vende essa solução boa e agradável. Se ele quer, é com prazer. Vendas sustentam famílias. É isso, verdade. Levantam negócios, venda com amor. A gente vende com amor. Gente, vamos fazer um resumo aqui, que essa conversa tá muito maravilhosa. Eu falo mais do que, Não, mas assim, do que a lacraia, tá né? muito, Não, muito bom. tá E a ótimo. gente eu sempre falo, né, que a maioria das pessoas que assistem o nosso podcast hoje são os nossos alunos que estão ali começando, a grande maioria é mulher, realmente. E aí eu vou fazer um resumão aqui, fazendo essa conexão para elas que estão nesse início de carreira, né? Você falou lá no começo pra gente de uma coisa muito legal, que é de você ter colocado na sua cabeça o que você ia fazer e não desistiu, né? Então, acho que isso é uma lição para todos nós, de entender. Você veio de outras faculdades, mas você entendeu ali que a sua missão era fornecer poder para as mulheres, empoderamento, beleza, através do jaleco, né? Então, acho que a primeira dica que ficou da nossa conversa é que cada um de nós, como profissionais de saúde ali trabalhando com harmonização, que a gente entenda qual é a nossa missão dentro da harmonização, já que tanta gente está fazendo, qual é a sua missão dentro da harmonização, né? E agarrar isso, uma dica aí para vocês, agarre isso como assim, disso eu não abro mão. Então, né, se você está na hora de construir seu consultório, ou está na hora de subir local, ou está na hora, qual é do seu início, sempre ligue esse início à sua missão, que como a Bel está aqui, uma prova disso, que vai dar certo, porque é a sua missão, né? Você Tem é que motivada ser feliz no nisso. início. Eu vejo Sim. muitas pessoas, de verdade, tá? Com vergonha de estar começando. Não vou postar porque meu consultório ainda não é. Não vou porque ainda não cheguei lá. Mas você vai chegar. E o início é saboroso. Ele tem um gostinho tão gostoso de início. As pessoas querem. Todo mundo começou, gente. Que a gente tente Que a gente projetar seja mais já o generoso. futuro, Eu queria né? que as pessoas pudessem ser, de verdade, mais generosa com o início delas. Todo mundo teve um começo, gente. Todo mundo teve um comecinho. Então, assim, sejam mais generosas com o começo de vocês. Mas é essa coisa das pessoas verem, né, que é tanto sucesso, que como é que eu vou falar que eu não estou com sucesso? Será que o meu cliente o paciente vai me procurar porque ele está vendo que eu estou no começo, que o meu consultório é pequeno? Mas as conexões acontecem, né? E a você verdade mostrar aparece. que você é um bom profissional, né? Sim. Independente do consultório ser momento. pequeno ainda, enfim. E complementando o que a Thay falou, de não ter medo de dar o próximo passo, né? Já que você entendeu que aquilo Ousadia. ali realmente faz Ousadia. sentido para você. Eu falo que é pra gente ser Ousadia. ousado com segurança, né? Na harmonização facial. Ousado com conservadorismo, né? Isso, Ousado conservador. Porque quem não tem um pouquinho de ousadia realmente não consegue sair do lugar, né? E se você for também ouvir... Porque a gente já tem as vozes na nossa cabeça. Né? Às vezes você tem que falar assim, ei, cala a boca aí um pouquinho. E se você for ouvir todo mundo que quer te dar uma opinião, porque eu ia ouvir, não bota jaleco, vai vender jaleco na internet. Isso vai dar dinheiro? Mas vende outra coisa. Mas branco, se você for ouvir todo mundo, você tem que ter se você não tiver um foco, você não vai para frente. Você precisa aprender a silenciar. E eu acho que o exemplo de nadar, o nadador, quando toca o pá, ele só vai. Se ele for olhar para o cara que está nadando, ele perdeu 1 segundo. É verdade. Ele não vai bater lá. Não vai bater. Perdeu. Muito bom.
Focar sem olhar pro lado, né? Os erros Mira e vão, vai. Mira e vai. Mira e vai. E no que você acredita. Porque se você Exatamente. vender uma coisa que se você não acredita, você não vai vender. Não vai dar certo. Você não vai vender. Sim. Sim. Ai, gente. Muito bom, né? Eu acho que Não também queria terminar. uma coisa que ficou de mensagem assim desse podcast é para as pessoas consumirem também mais conteúdos de empresários, empreendedores, Sim, a gente né? sempre Porque fala assim, isso, muito importante. eu falei que a conversa foi muito pra gente, porque o Instituto, apesar de já ter crescido muito em relação, né, àquele comecinho que a gente estava falando, a gente se identificou muito com a sua conversa, porque tem muita coisa que a gente precisa melhorar e coisas que a gente precisava ouvir, né? Sobre que dividir funções, enfim, várias tava coisas falando que disso agora, hein, Vai? que a gente está passando, sabe? Então, eu acho que é muito legal as pessoas irem atrás de pessoas que já tenham passado por isso, que já tenham chegado onde você quer chegar, né? Onde você almeja, enfim, tenham crescido ali na área. Porque faz toda a diferença. Às vezes você está martelando uma coisa ali que todo mundo já viu que não vai dar certo, né? As pessoas que passaram por isso, os empresários. Então, eu acho que isso fica de lição, sabe? Pra gente... E eu acho também que as pessoas precisam se associar, contratar pessoas que têm os mesmos valores que você. Sim. Parece uma bobeira o que eu tô falando. Parece uma bobeira. Mas se Você ouviu a nossa conversa lá embaixo, não, né? com certeza. A gente estava falando ali disso. Se a pessoa não tem os mesmos valores que você, não dá certo. Tem que ser uma unidade. Então, hoje eu olho para a Jaleco, a Dai do marketing, ela tem os mesmos valores que eu. Ela tem integridade, ela é família, ela é da inovação, ela o tempo todo está querendo inovar nas coisas que faz. Eu vejo um Marcelo de compras, ele tem esses mesmos valores. Então, assim, a gente vai admitindo. Isso. Porque eu falo assim, família... Essa que eu vou olhar para essa câmera. Presta atenção em mim. Família, Deus nos dá. É um presente de Deus, família. Você não vai escolher, né? Deus te deu. Todo o resto você escolhe. Todo o resto você escolhe. Então, se não está dando certo, foi você que escolheu. Se não está indo para frente, foi você que escolheu. Então, se associa às pessoas certas. Tem orgulho. Eu gosto de... Então, assim, desde o estagiário, a rapaz que vai limpar, tem que ter os seus valores. Porque senão você não vai ter prazer e vai ficar aquela empresa que as pessoas não... Entendeu? Sim. A gente precisa estar confortável dentro da empresa, né? Você precisa se sentir bem, precisa ser um lugar de paz, E acolhedor. não adianta você falar assim, acho que foi só na entrevista. Ele vai... Não vai, é da pessoa. Se não bater aqui no coração... Nossa, Bel. Doeu aí. Não, várias coisas. A gente queria agradecer muito, Eu que assim, agradeço. pela sua entrega. Nossa, que sexta agradabilíssima. Foi muito bom. Que Foi tarde maravilhoso. agradável. Muito Obrigada. Por ter aberto a sua carreira, a sua trajetória. E a gente percebe, Bel, assim, isso ficou muito claro pra mim. Como você é uma pessoa generosa, porque você está o tempo todo vendendo, mas você está vendendo soluções. Ali atrás, a gente conversando, o tempo todo você falando, não, vocês precisam disso, vocês têm que pensar nisso. Isso é uma generosidade muito grande, porque você pega o caminho que você percorreu e você quer dividir isso com as pessoas. Ai, não por isso que você... Eu não Isso sabia é que eu era ouro. assim. Então. Por Eu isso, não sabia que por isso era que assim. você está desse tamanho, a Jaleco está desse tamanho e vai crescer muito mais. Amém. Porque, e você falou uma coisa lá atrás também, os grandes são generosos. Você é muito generosa. Gente, que lindo. Obrigada. Obrigada mesmo, Bel. Obrigada, Dani. Eu acho Obrigada, que quando a Thay. gente se conecta com pessoas que já passaram pelo que a gente está passando agora, né? Realmente, assim, as palavras caem assim como uma luva. Você pode achar que, nossa, eu tô falando aqui, posso nem estar contribuindo muito, né? A gente estava conversando ali atrás várias coisas, mas realmente contribuiu muito, assim, para coisas que a gente estava debatendo e, nossa, será que é isso? O que a gente faz? Então, realmente, obrigada, muito Eu que mesmo. agradeço. Espero que esse podcast atinja muitas pessoas que vai estejam atingir. passando por diversas situações, né? Às vezes de querer desistir da profissão, né? Não, acho que não vai dar certo. Focar, conseguir mirar, pessoas que estejam empreendendo na harmonização ou em qualquer outra área. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Espero que a De gente coração. faça muitas conexões ainda. Foi muito collabs agradável. e- Vamos pra frente. Jaleco muito Chique é super bom. bem-vinda no Instituto Hoffida Né? e no a, gente podcast vai, Hoff. a gente nem vai tentar, porque quem tenta não consegue. A gente consegue, vai vai conseguir. fazer A gente dar vai. certo. Na semana que vem a gente se encontra e a gente vai fazer dar certo. Vai ser um prazer imenso. Maravilhoso. Isso aí. Foi um Muito prazer, obrigada. meninas. Esse foi mais um podcast em Hoff. Conversas on. Com jeitinho de off.